Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro. Você vai ver no Jornal Toda Hora, edição manhã, que Donald Trump lamentou a violência no Congresso americano. Nós vamos mostrar também que a Coronavac tem eficiência de 78% e na Espanha o país superou 2 milhões de casos de Covid-19. O Brasil registrou a marca de mais de 200 mil mortes pelo novo coronavírus. O país também confirmou mais de 87 mil casos da doença, batendo assim o recorde de diagnósticos em apenas um dia. O Brasil registrou mais 1.524 mortes em 24 horas. Com isso, o total ficou em 200.498 vítimas desde o início da pandemia. Também foram somados mais 87.843 casos. Esse é o maior número de diagnósticos já confirmados em apenas um dia. A máxima anterior era de pouco mais de 70 mil casos em 16 de dezembro. Agora são mais de 7.961.000 brasileiros infectados no total. A média móvel de mortes em 7 dias teve um novo aumento e chegou a 793 por dia. E a média de casos confirmados no período passou para 40.814 diagnósticos. E com relação à evolução da pandemia por estados, 11 unidades da federação registraram alta: Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Outros 12 estados apresentaram estabilidade, com pouca variação no número de mortes: Acre, Amapá, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. E outros 3 apontam queda: Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. O estado do Paraná, que estava em queda, não atualizou os dados. E os dados do Ministério da Saúde indicam que mais de 7 milhões de pessoas já estão recuperadas da doença e cerca de 665 mil permanecem em acompanhamento. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que trabalha com 3 datas para iniciar a imunização contra a Covid-19. Ontem, o ministro da Saúde anunciou a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan para a compra de doses da Coronavac. O documento prevê o fornecimento de 46 milhões de doses até o dia 30 de abril. E ainda existe a possibilidade do órgão federal adquirir do Instituto outras 54 milhões de doses, totalizando assim 100 milhões. O anúncio veio do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. 100 milhões de doses de vacinas do Instituto Butantan serão compradas pelo Ministério. A chegada da vacina pode estar mais perto do que se imagina, mesmo sem data determinada. O governo federal assinou e publicou nesta quinta-feira medida provisória no Diário Oficial. Nela está prevista a organização e flexibilização das regras para a compra das vacinas destinadas à imunização da população contra a Covid-19. Além disso, a medida assegura e libera a contratação de serviços de logística e tecnologia de informação. Pela medida, a Anvisa também pode conceder autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de vacinas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em coletiva que o Brasil já tem asseguradas para este ano 354 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, e 100 milhões pelo Butantan, em parceria com a empresa Sinovac. Em coletiva à imprensa, na tarde desta quinta-feira, o ministro reforçou que o Ministério vai adquirir as doses quando ela for autorizada. Nós compramos a tecnologia e a produção e entramos na participação do consórcio para, quando registrada a vacina, a gente possa pagar. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil está preparado logisticamente para a vacinação. E no estoque, segundo a OMS, existem 60 milhões de seringas e agulhas, número considerado razoável pelo ministro Pazuello, pelo menos para dar início à campanha de imunização. Teremos a vacina com 3 possibilidades de datas, num prazo acelerado, até o dia 20 de janeiro, para iniciar. Num prazo médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E no prazo alongado,
de 10 de fevereiro a 1º de março. Numa resolução da Câmara do Comércio Exterior, fica estipulada também a redução temporária para 0% da alíquota do imposto de importação de seringas e agulhas. Uma força-tarefa que visa somar com as demais para atender às necessidades do Plano Nacional da Vacinação e Imunização contra a pandemia da Covid-19. Vai ter seringa para todo mundo. O Brasil é um dos países que mais produz seringas. Está previsto chegar a 2 milhões de doses agora em janeiro. O pessoal pode tomar sem problema nenhum. E outra, temos um plano de vacinação via SUS que ninguém tem no mundo. Temos aí centenas de salas de vacinações pelo mundo, não falta. E as seringas são governadores e prefeitos. Tem governador anunciando compra de vacina, por quê? Porque tem dinheiro nosso. Nós demos, no ano passado, bilhões para estados e municípios. Nós fizemos a nossa parte. A Coronavac, a vacina contra o coronavírus produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, tem taxa de eficiência mínima de 78%. O anúncio foi feito pelo governo de São Paulo, que confirmou ainda o pedido de autorização para uso emergencial do imunizante para começar a vacinação no dia 25 de janeiro. A Anvisa terá o prazo de 10 dias a partir da efetivação do pedido para se pronunciar. O Instituto Butantan e o governo de São Paulo iniciou o pedido de utilização emergencial junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, conforme programado. De acordo com o governo paulista, a vacina garantiu proteção total contra casos graves e mortes provocadas pelo novo coronavírus. O governador João Dória ainda explicou que as pessoas imunizadas com a vacina do Butantan têm entre 78% e 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que alguém que não recebeu o imunizante. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia. Até o momento, 12.476 médicos e enfermeiras participaram como voluntários dos testes que começaram em junho. O acordo entre o Instituto Butantan e a Sinovac prevê o envio de doses para o Brasil e a transferência de tecnologia para a produção local da vacina. Pequim já enviou 10 milhões e 700 mil doses e suprimentos a São Paulo para a fabricação de mais 400 milhões de imunizantes. O presidente Jair Bolsonaro chegou a questionar a vacina do Butantan, promovida por Dória, um de seus possíveis adversários nas eleições de 2022. Com a proximidade do Enem e o aumento no número de casos de Covid-19, muitos estudantes inscritos pedem um novo adiamento para a aplicação da prova presencial. A data marcada é dia 17 de janeiro, não é esse domingo, o próximo. Em resposta, o Ministério da Educação disse que rejeita o novo adiamento e diz que o INEP, é o órgão responsável pela prova, estabeleceu regras para reduzir aglomerações nos locais do exame e adotou medidas preventivas contra a Covid-19. Por outro lado, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, numa ação conjunta, não descarta a possibilidade de entrar com um mandado de segurança para impedir a realização da prova em janeiro. A Bolsa de Valores bateu um novo recorde após o anúncio da eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. A B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com forte alta ontem de 2,76%, 122 mil pontos. Em compensação, o dólar teve alta, fechou o dia sendo vendido a R$ 5,59. A gente vai para o intervalo, na volta você confere a previsão do tempo e vai ver também que Donald Trump lamentou as cenas de violência no Congresso americano. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Vamos ver a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil.
A sexta-feira será um dia marcado por tempo instável em várias áreas do país. As pancadas de chuva acontecem a qualquer hora, mas intercaladas por várias aberturas de sol, desde a Grande Curitiba, passando pelo leste de São Paulo, inclusive na capital, na região do Grande Rio e também sobre a zona da mata de Minas Gerais. A chuva acontece com forte intensidade, mas apenas entre a tarde e a noite, em todas as áreas de Santa Catarina, no interior do Paraná e de São Paulo e também sobre as capitais Vitória e Belo Horizonte. O dia também será típico de verão, com sol, calor e chuva isolada em praticamente todo o centro-oeste, no estado do Acre, no sul do Amazonas e também entre Rondônia e o estado do Tocantins. O tempo fica mais instável, com chuva a qualquer hora, desde o extremo sul de Mato Grosso do Sul até o oeste do Paraná e também sobre áreas da região norte, inclusive nas capitais Manaus, Boa Vista e na região de Belém. A chuva ainda será passageira e sem risco de temporais desde o Salvador até a região de Fortaleza. No interior nordestino, o tempo continua firme sem previsão para chuva, assim como no centro-sul gaúcho. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus, 18 graus em Belo Horizonte, 21 graus em Vitória e à tarde a máxima chega a 30 graus em Boa Vista, faz 34 graus em Teresina e na capital paulista a máxima é de 29 graus. A Espanha superou 2 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com várias regiões endurecendo os protocolos. Em Portugal, um novo toque de recolher foi anunciado. A pandemia de Covid-19 superou nesta quinta-feira a marca de 2 milhões de contágios na Espanha. O balanço atualizado do Ministério da Saúde do país europeu registrou 2.024.904 infectados e 51.675 mortos. Mesmo altos, os números não devem refletir o real alcance da pandemia. Um estudo de soroprevalência em dezembro estimou que 10% dos 47 milhões de espanhóis já se infectaram com o vírus. O governo descarta um confinamento geral, mas várias regiões da Espanha anunciaram um endurecimento das medidas contra a Covid-19. Portugal partilha dos mesmos temores do país vizinho e anunciou que novas medidas restritivas vão ser colocadas em prática. Um toque de recolher vai entrar em vigor a partir das 13 horas do fim de semana na maioria dos municípios do país. As pessoas têm que se consciencializar que não podem reunir-se, não podem estar desprotegidas, não podem estar fora do seu núcleo familiar, fora do conjunto das pessoas com quem convivem. Porque se o fizerem, a pandemia vai continuar a crescer e os hospitais crescem, mas chega um momento em que não conseguem dar a resposta que até agora têm conseguido dar. Eu acho que é muito difícil travar, não é? Porque ou paramos todos e ficamos todos em casa, o que não é viável, não é? E com a vacina, as pessoas se calhar também como veem assim um bocadinho como solução, se calhar deixaram-se levar, provavelmente é assim. O número de casos diários de Covid-19 praticamente dobrou nas últimas 2 semanas e na quarta-feira foi registrado o recorde de 10.027 contaminações em 24 horas. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, mais de 456 mil casos do novo coronavírus foram confirmados em Portugal, com 7.472 mortes. A Organização Mundial da Saúde pediu mais medidas dos países europeus para conter o avanço da nova variante da Covid-19. Na Ásia, China e Japão registraram um aumento de casos e anunciaram medidas. O diretor da entidade para o continente, Hans Klug, declarou que as medidas básicas contra a doença devem ser intensificadas para salvar vidas. This moment represents a tipping point. Este momento representa um ponto de virada na condução da pandemia, quando ciência, política, tecnologia e valores devem formar uma frente de união para conter este persistente e ardiloso vírus. 22 dos 53 países da Europa registraram casos ligados a esta nova variante do vírus, que, de acordo com os primeiros estudos, responde às vacinas. Mas a situação também tem piorado na Ásia. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, declarou um novo estado de emergência em Tóquio e na periferia,
enquanto o país registra recordes de contaminação. A medida contempla principalmente bares e restaurantes e vai atingir inicialmente a capital e 3 regiões próximas. A preocupação também aumenta na China, que reportou 63 novas contaminações por Covid-19 em 24 horas, um recorde desde julho. A maioria dos novos casos registrados se encontra em Shijiazhuang, capital da província de Hebei, que circunda Pequim. O número de mortes registradas em todo o mundo parece ter atingido uma estabilidade, a maior desde o surgimento do vírus. Em todo o mundo, 88.110.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.899.000 pessoas morreram. A Bayer e o laboratório alemão CureVac vão unir esforços para desenvolver uma vacina contra a Covid-19. O imunizante já está na fase final dos testes clínicos. As duas empresas celebram um acordo de colaboração e serviços para apoiar a CureVac em muitas áreas, incluindo a produção e a comercialização de uma vacina de RNA mensageiro. De acordo com um comunicado da Bayer, o objetivo é facilitar o fornecimento de várias centenas de milhões de doses. Com sede no oeste da Alemanha, a CureVac espera trazer a vacina contra a Covid-19 ao mercado ainda este ano. Em dezembro, a empresa anunciou o lançamento da 3ª e última fase de ensaios clínicos. A Comissão Europeia já assinou um contrato com esta empresa especializada em RNA mensageiro para a compra de 405 milhões de doses. Já a Bayer vai contribuir com sua experiência de infraestrutura estabelecida em áreas como operações clínicas, questões regulatórias e desempenho da cadeia de abastecimento. A vacina candidata da CureVac pode permanecer estável por pelo menos 3 meses na temperatura da geladeira, de acordo com o presidente da empresa, Franz Werner Haas. Já a da Pfizer-BioNTech deve ser armazenada a menos 70 graus e a Moderna a menos 20 graus. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou ontem que vai nomear o jurista Merrick Garland como procurador-geral. Há 5 anos, Garland teve a indicação para a Suprema Corte negada pelos republicanos, que bloquearam por 8 meses a nomeação de Barack Obama para permitir que Trump escolhesse um magistrado conservador. Garland, juiz da Corte de Apelações, é conhecido como um liberal moderado e não está alinhado com nenhum partido político. Ele tem uma longa carreira como advogado no setor privado e trabalhou como procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça em 1993, quando lidou com graves casos de segurança nacional. A nova nomeação não deve encontrar grandes dificuldades no Senado, onde os democratas agora têm vantagem, e também deve conquistar o apoio de republicanos. O Facebook bloqueou a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tempo indeterminado. Essa informação foi confirmada pelo presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg. A medida também inclui o Instagram. O motivo é o uso da rede pelo republicano nos episódios de violência na capital americana que desencadearam a invasão do Congresso e deixaram 4 mortos. Uma das vítimas era uma ex-militar e fervorosa seguidora do presidente Trump, que foi identificada como Ashley Babbitt. A mulher vivia no sul da Califórnia e levou um tiro da polícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou as cenas de violência na invasão do Capitólio em Washington na quarta-feira. O presidente Donald Trump se disse chocado com a violência usada por manifestantes para tentar impedir a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Os manifestantes que se infiltraram no Capitólio violaram a sede da democracia americana. Para aqueles que se envolveram nos atos de violência e destruição, você não representa nosso país. E para aqueles que infringiram a lei, você vai pagar. O republicano disse que, quando contestou os resultados eleitorais, ele queria garantir a integridade do voto e defender a democracia americana. O Congresso certificou os resultados. A nova administração vai começar em 20 de janeiro. Meu foco agora está em garantir uma transição de poder suave, ordenada e tranquila. Na capital americana, o chefe da polícia do Capitólio renunciou ontem.
O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, recebeu um aumento de salário de 11%. Segundo o portal da Transparência Fluminense, em dezembro, a remuneração bruta de Witzel passou a R$ 21.800. Um mês antes, o Tribunal de Justiça do Rio determinou o contrário, uma redução do salário em 30%. Se ele escapar do processo de impeachment, terá direito a receber os atrasados. Elon Musk, fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla, se tornou o homem mais rico do mundo. O ranking de fortunas da agência Bloomberg confirmou um novo homem mais rico do mundo. É o empresário Elon Musk, fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla e presidente da SpaceX. Com a valorização das ações da Tesla na bolsa, ele superou Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que desde 2017 era o homem mais rico no planeta. A ação da Tesla multiplicou por mais de 7 vezes em 2020 em Wall Street. A valorização levou a fortuna do engenheiro de origem sul-africana para 188 bilhões e 500 milhões de dólares após a abertura da bolsa, 1,5 bilhão a mais do que Bezos. Na quarta, a Tesla superou pela primeira vez os 700 bilhões de dólares de capitalização de mercado no fechamento da Bolsa de Nova York, com uma alta de quase 3% das ações para 755,98 dólares. Mas as vendas do grupo permanecem muito distantes dos fabricantes de veículos tradicionais. A Tesla vendeu 499.550 veículos em 2020, longe dos 11 milhões da Volkswagen em 2019. A Tesla se beneficia do otimismo dos investidores para o futuro dos veículos elétricos e do fato de ter conseguido ganhar dinheiro em 5 trimestres consecutivos, o que a ajudou a entrar no prestigioso índice S&P 500 em dezembro. Vamos falar agora de futebol. Ontem, 2 jogos encerraram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os resultados agora. Jogando fora de casa, o Internacional venceu o Ceará por 2-0 e esse resultado fez o time gaúcho chegar à vice-liderança do campeonato com 50 pontos atrás do São Paulo. E na volta do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Vasco empatou com o Atlético Goianiense 0-0, jogando lá em Goiânia. Esse ponto somado fez com que o Vasco deixasse a zona de rebaixamento. E o Atlético Goianiense segue na 12ª posição, é zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco tem outras informações com a Patrícia Velenic. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa sexta-feira e bom fim de semana.